Graça e paz, vamos estudar hoje sobre o propósito eterno de Deus. Para nós entendermos a questão onde o ser humano entra na história de Deus, vamos dizer assim, nós temos que entender aquilo que aconteceu antes da queda. Existe pouquíssima coisa que foi escrito antes da queda e também aquilo que é escrito depois de Apocalipse, do julgamento. Eu entendo que isso é o ideal e o propósito pelo qual Deus criou o ser humano. Então, o desenrolar da história pós-queda até o julgamento, o juízo do trono branco, nós estamos falando de um espaço da era dos homens e é sobre isso que a Bíblia trata. A Bíblia não vai tratar de todos os assuntos, como a queda de Lúcifer, a criação antiga, o que Deus fez antes, dinossauros, isso não está ali. A Bíblia diz que se fosse escrito, João vai falar isso, tudo que Jesus fez, nem todos os livros do mundo conseguiriam comportar aquilo que ia ser escrito. Então eu entendo aqui que nós temos que focar primeiramente no propósito pelo qual Deus criou o ser humano, ou seja, antes da queda do homem e depois da redenção eterna. Então vamos lá. Quero ler um texto aqui com você que se encontra em Gênesis. Gênesis capítulo 1, 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, primeiro ponto, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. E aí ele continua dizendo o seguinte: e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Então, o propósito aqui, Deus cria o ser humano para que ele domine sobre todas as coisas. E mais do que isso, Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança. Então nós percebemos aqui que Deus, após criar o ser humano, a primeira missão é governar, a segunda é ter comunhão com ele. Deus todos os dias tinha comunhão com Adão, como nós percebemos no texto bíblico. Deus todos os dias. Essa comunhão constante com Deus, ela é rompida assim que o homem cai. Ou seja, o homem perde o governo sobre a terra, ele entregue a Satanás, o governo, o príncipe deste mundo está julgado, principados, potestades, governadores, dominadores. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos ali que Deus cria o ser humano, a sua imagem e semelhança, sua imagem semelhante a ele. Deus tem comunhão com esse homem e esse homem governa o reino natural, governa o mundo e Deus tem essa comunhão com ele. Logo, nós percebemos que após a queda, Deus começa a falar a respeito do Cordeiro. Observe o texto. Ou seja, assim que o ser humano cai, imediatamente Deus os resgata. Deus vai redimi-lo. Deus mostra ali, olha, o caminho para a redenção de vocês vai ser por meio da morte do Cordeiro. Aquele cordeiro é tirado as peles, aquela pele é colocada sobre o homem. A partir daquele momento, quando Deus olha para Adão e Eva, Deus não vê mais pessoas nuas. Deus vê pessoas cobertas, mas cobertas por um cordeiro que teve que morrer, que derramar o seu sangue. Ou seja, as vestes espirituais, as vestes para o homem estar novamente, corretamente diante de Deus, ele precisaria agora do revestimento de um cordeiro. Na sequência, avançando no texto bíblico, nós vemos o cumprimento disso por meio dos templos e dos sacrifícios. Abel faz o primeiro sacrifício. Abel, ministramos sobre isso essa semana. Abel, ele vai trazer um sacrifício e Deus se agrada porque ele trouxe um cordeiro. Depois, na sequência, os altares são feitos. Isso é visto e entendido pela humanidade como um padrão daquilo que Deus aceita, porque Deus fez e também Abel foi aceito. Na sequência, Deus estabelece o tabernáculo de Moisés. Depois disso, Deus estabelece o templo de Salomão e diz que seus olhos estariam atentos a esse templo. E por último, nós temos ali, penúltimo, nós temos o templo de Zorobabel e também junto com ele o templo de Herodes, que vai ser uma adaptação desse templo. Por último, nós temos ali João Batista anunciando que o fim está chegando, que o reino de Deus está invadindo o reino da terra, o reino dos homens. E nesse tempo, João Batista olha para alguém que está se batizando, para alguém que ele vai batizar, e ele diz: eis o Cordeiro. Ele estava remetendo à ideia de Gênesis: eis o Cordeiro, eis aquele que foi prometido, que haveria de cobrir novamente a humanidade, mas para isso ele teria que derramar o seu sangue.
Eis que está aquele que também foi falado por Deus no começo, que ele seria ferido no calcanhar, mas feriria Satanás na cabeça, ou seja, no governo de Satanás, e quebraria todo o seu governo, restabelecendo novamente o seu governo sobre os homens e sobre a terra, reinando juntamente com a igreja. Segue esse texto aqui para que você leia. Na continuidade desse contexto todo, Cristo, ele morre, ressuscita, e agora ele não é mais o unigênito, o único da espécie, mas, como diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, agora, Jesus não é mais o único Filho, ele agora é o primeiro Filho, e nós também recebemos o Espírito de adoção pelo qual nós clamamos Abba, Pai. Jesus, esse Espírito que nos conecta novamente a Deus, que nos conecta como filhos, como está escrito ali no livro de Romanos. E essa conexão que Deus estabelece, também Deus vai falar ali nos últimos tempos que Ele vai nos redimir, nós receberemos um corpo glorificado e estaremos diante dEle como noiva agora. Nós seremos agora a sua noiva. E com Cristo nós estaremos sendo consolidados como o templo de Deus, como o apóstolo Pedro ensina. Nós seremos conectados com Ele de uma maneira indissociável, como um templo, que existe uma rocha de fundamento e os tijolos, as pedras que vão ali sobre, assim como nós temos a construção também de um corpo que tem a cabeça e toda a extensão do corpo. Nós temos também como a sua casa, por exemplo, ela tem um alicerce, ela tem paredes, ela tem pequenas partes de pedra, de rocha, de cimento, de tijolo. Assim também um corpo que é composto por várias partes diferentes, mas forma um corpo só. Assim também aprove a Deus conectar todos nós diferentes, como a Bíblia vai dizer que o amor é o vínculo da perfeição. Nós estamos conectados com Cristo, que é o cabeça, e estabeleceremos o lugar onde Deus habita, o templo de Deus, que é a igreja, o lugar de comunhão perfeita, que será estabelecida eternamente. Então, Deus nos criou, respondendo, para a comunhão com Ele. Por isso nós temos que prezar pelas disciplinas espirituais, e aqui eu deixo a indicação do primeiro livro, A Celebração da Disciplina, de Richard Baxter, falando sobre disciplinas espirituais. Nós vamos trabalhar também isso no discipulado, a maneira como nós vamos estar juntos, conectados com Deus, orando, jejuando, buscando, para que nós tenhamos uma comunhão mais próxima com Ele, que nós temos que amar a presença e a comunhão com Ele, porque afinal de contas nós somos criados para isso. Nós somos criados para adorá-lo, para estar conectado com Ele, independente da adoração, independente do que nós vamos fazer no céu. Nós comeremos, juntamente com Cristo, receberemos ali das próprias mãos dele a ceia, como foi prometido. Quando todo mês aí na igreja, nós celebramos a Santa Ceia, que nada mais é que uma confissão pública, uma declaração de que um dia nós nos assentaremos à mesa com Abraão, nós nos sentaremos à mesa com Moisés, nós nos sentaremos à mesa e receberemos das mãos de Cristo, nós receberemos da mão do próprio Cristo o pão e o vinho. Nós receberemos e estaremos no paraíso juntamente com ele, fazendo o quê? Comunhão. Uma coisa interessante para finalizar. Às vezes nós podemos pensar, nossa, mas o Deus Todo-Poderoso nos criou para comunhão. Sim. É uma série que eu indico, The Chosen, quando Jesus chega até aqui, ele vai se relacionar com as pessoas. É impressionante. Jesus é chamado de Emanuel, que significa Deus habitando juntamente conosco. E quando Deus vem a essa terra, ele não quer um templo de ouro, ele não quer riqueza, ele não quer dominar países, ele quer apenas uma coisa, ele quer comunhão. Eu vejo Jesus ali curando pessoas, se relacionando, andando com pessoas que hoje talvez você não andaria. E esse Jesus, ele também vai comer com os discípulos, vai andar sobre as águas com Pedro, vai levar eles para a oração, vai falar, vem aqui que eu tenho no fogo aqui peixe e pão para a gente comer. E esse tempo de comunhão que deve ter sido maravilhoso, assim como nós hoje temos a nossa comunhão com Cristo por meio do Espírito Santo. Esse é o desejo de Deus, a nossa conexão, e essa conexão tem que ser praticada aqui, porque senão muitos cristãos vão começar a dizer, eu amo tanto Deus que eu não gasto nenhum tempo com Ele. Será que você realmente vai passar a eternidade com Deus, que aqui você não tem o menor interesse de estar com Ele? Fica para nossa reflexão, deixe sua pergunta aqui abaixo e também clique aqui para entrar no nosso grupo do Telegram. Graça e paz, Deus os abençoe.